Para Amélia, com amor, de Elô Bernadelli. Prólogo. Com licença. Devagar ela afastou os olhos do caderno que folheava e os ergueu relutantemente até a figura parada ao seu lado. Um rapaz, pouco mais alto, que a observava por trás das lentes de óculos de grau com uma armação nada moderna. Desculpa te atrapalhar. Qual é o seu nome? Amélia. Amélia. Ele repetiu ao mesmo tempo em que ela pensava que os cachos do cabelo dele eram uma graça. Amélia, o que você gosta de ler? Nada. Ela pensou em dizer, e até pôde sentir quando a palavra dançou em sua língua, mas a engoliu. Seria no mínimo estranho assumir que não tinha hábito de leitura logo ali, no meio daquela imensa feira de literatura. De tudo, mentiu então. Parecendo encontrar uma brecha em sua resposta, o rapaz se esticou para alcançar um livro no alto da prateleira em frente a eles. Meu nome é Dan, e esse é meu primeiro livro. Será que eu poderia falar um pouco dele para você? Pegando o exemplar que ele estendia em sua direção, Amélia analisou a capa com os olhos. O tom bonito de azul escuro, as letras grandes e sóbrias em coral que tomavam todo o espaço com o título Pergunte a ela, junto ao nome dele lá embaixo, Dan Andrade. Só quando se desprendeu da imagem harmoniosa foi que notou ter perdido todo o começo da história contada pelo rapaz. Não confessou. Não. Agitou a cabeça com interesse e adotou o olhar de quem está impressionada. Até arriscou um sorriso curioso quando ele terminou, enquanto se perguntava se o rapaz desconfiava de que não fazia a menor ideia sobre o que se tratava o livro. Ô moço! Ouviu a voz familiar de Luísa, e logo notou a cabeça da amiga apontar atrás de si. Ela só está aqui pelo doce de leite. E Amélia até pensou em se defender de alguma forma, mas a risada de Dan a embalou já no primeiro segundo, e depois disso ficou muito difícil reunir qualquer confusão de palavras para dizer. Vamos? Luísa chamou com a mão em seu ombro. Vamos, concordou Amélia. Ela começou a acompanhar a amiga que se afastava, porém voltou-se para o olhar esperançoso de Dan. Com o livro ainda em mãos, tomou sua decisão. Vou levar. Legal. Ele comemorou provavelmente mais do que gostaria, pensou ela, assim que percebeu ele se encolher outra vez. Obrigado, Amélia. Tudo o que ela ofereceu em troca foi um sorriso breve, desajeitado antes de andar em direção ao caixa. As amigas, do lado de fora do estande, se dividiam entre confusão e deboche, e tudo o que Amélia fez foi rir e dar de ombros enquanto puxava a carteira de dentro da bolsa. Com aquele livro que nunca leria na sacola, se juntou ao grupo de colegas de classe da faculdade, com quem tinha topado participar daquele passeio que, de certo, não teria feito sozinha. Já tinham caminhado alguns passos quando Amélia ouviu seu nome rasgar o burburinho à sua volta. Parou onde estava e olhou por cima do ombro. Dan se aproximava com uma caneta para o alto, os olhos urgentes. Você vai levar sem autógrafo? Capítulo 1. Amélia apertou o botãozinho no volante. A voz de Dua Lipa foi substituída pela de Ed Sheeran e a dele pela de Bruno Mars, se desmanchando num bocejo longo e ruidoso, quase como num protesto sobre o tédio daquela viagem e as músicas de sempre. Agora já estava havia 4 horas na estrada. E tinha sempre aquela impressão de que as 3 horas até Pato de Minas passavam muito mais depressa do que aquela 1h30 que levava da cidade até o sítio das mães, em Lagoa Grande. Todas as vezes que ia visitá-las, que nem eram tantas assim, Amélia ficava imaginando que seu carro quebraria ali. Logo depois de Presidente Olegário, onde o caminho começava a ficar deserto e o próximo posto de gasolina estava muito longe. Você já ouviu falar sobre burnout? O dedo de Amélia deslizou um pouco mais no volante até os botões do volume, e Bruno Mars conseguiu engolir a voz tranquila da doutora Tânia, mas só por alguns segundos. Você está esgotada, Amélia. Ela havia explicado na primeira vez, e era como se desde então não tivesse parado de falar. Não posso...
Sample complete. Ready to continue?